Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio do capítulo 13 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 13, nós vamos ver o alerta de Deus contra quem? Falsos profetas, idólatras, né? Relembrando a importância de guardarem tudo aquilo que Deus já tinha dito para eles, né? Principalmente porque eles estão às portas da terra prometida. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, suceder o tal sinal ou prodígio de que te houvera falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-nos. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temerei. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou ao Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, de tua mãe, ou teu filho, a tua filha, a tua mulher, a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre outros deuses de outros povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não olharás com piedade, e não pouparás, e não o esconderás. Então, a ordem era severa. Aquele que suscitasse o seu irmão a se desviar do caminho, esse deveria ser morto, né? Que ninguém deveria ouvir conselhos de ir após outros deuses, né? Então Deus, ele é zeloso com o povo, sempre lembrando ele, só há um único Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, né? E aí, quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti, incitar os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, né? E aí ele fala que isso é abominação ao Senhor e que eles devem ser rigorosos. Então, certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até mesmo os animais, né? Então, o zelo de Deus para que não houvesse contaminação, para que eles não dessem ouvidos a outros costumes, a outros deuses, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, para fazer o que é reto aos olhos do Senhor. É assim, com essa recomendação, que ele finaliza o capítulo 13. No capítulo 4, ele vai falar: filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva para causar, por causa de algum morto, né? Então aqui ele está alertando contra
culto a mortos, cerimoniais de culto a mortos, onde eles raspavam uma parte da cabeça, né? Então, ele está alertando para que eles não fizessem isso. Isso já é algo que ele alertou em Levítico sobre cultos a mortos. Levíticos 19, 28, 21, 3, né? Para que eles não se ferissem, não dessem golpes no próprio corpo. Então, Deus está falando aqui sobre mutilação do próprio corpo. Olha só, naquela época, né? Hoje nós estamos vendo isso de volta acontecer, né? Pessoas se automutilando. Isso Deus já proibiu lá em Levítico, e aqui ele diz: não darei golpe, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor. Nós fomos feitos para a glória de Deus, né? Então, como disse o salmista, tudo que há em mim deve bendizer ao nome do Senhor, deve dar glórias ao Senhor, né? Eu devo ser aqui nesta terra reflexo da glória de Deus, da luz de Deus que deve resplandecer sobre essa terra. Então, e ele justifica no versículo 2, porque sois povo santo do Senhor, e ao vosso Deus, e o Senhor que vos escolheu entre todos os povos que haveis sobre a face da terra, para lhe serdes povo próprio. E aí ele vai falar sobre as leis do imundo, né, e dos limpos. Então, quanto aquilo que você vai comer, né? Então, a gente ouviu isso lá atrás, nas instruções que Deus trouxe lá ainda em Êxodo, ele começa a falar sobre isso, em Levítico, né? Ele fala bastante a respeito disso. Não comereis coisa alguma abominável. Não, são estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês, o gamo, todo animal que tem unha fendida e casco que se divide em dois e rumina entre os animais, isso vocês podem comer. Porém, estes não comerás, do que somente rumina ou que tem uma unha fendida, por exemplo, o camelo, a lebre, a alganaz, porque ruminam, mas não têm unha fendida. Eles são imundos. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Destes, né, desse tipo de animal, não comereis a carne, não tocareis no seu cadáver. Isso comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatana e escamas, né? Então, ele ainda fala no versículo 11, de toda ave limpa comereis. Estes são o que não comereis: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie, o corvo, segundo a espécie, a avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. E aí ele continua ainda dizendo, né? O pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, né? O morcego. Então, tudo aqui ele está falando. Também todo inseto que voa vos será imundo e não se deve comer. Toda ave limpa comereis, não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo a estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que eles comam, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo do Senhor vosso Deus, e não comerás o cabrito no leite da sua própria mãe, né? E aí ele vai falar sobre o dízimo para o serviço do Senhor. Isso ele já sabia, que eles deveriam dar o dízimo de todo o fruto da semente deles, né? Que ano após ano se recolhe no campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome.
Comerás os dízimos dos teus cereais, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos da tua vaca, das tuas ovelhas, né? Então, todos esses aqui, eles deveriam separar o dízimo ao Senhor. Quando o caminho te for comprido demais e que não possas levar por estar longe de ti o lugar do Senhor, então ele já está falando por quê? O povo ia herdar uma terra, era um território gigante. Imagina aquelas tribos que estavam mais afastadas da onde os levitas e os sacerdotes ficavam, né? Então ele já está trazendo a previsão de como eles devem fazer quando entrar lá na terra prometida, né? Então aí ele fala, estiver longe do lugar onde o Senhor teu Deus escolheu para ali colocar o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro da tua mão e vai ao lugar que o Senhor Deus te escolheu. Então ele não tinha condições de levar até lá, porque era muito longe, então ele vendia, pegava o dinheiro, e no tempo em que ele ia oferecer o sacrifício, adorar ao Senhor, ele levava a oferta em dinheiro, né? Então aqui nós estamos vendo que esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por bebida forte, qualquer coisa que te pedir a tua alma, né? Come ali perante ao Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, por não ter parte na herança contigo, a fim de que cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano eu recolherás, né, na tua cidade. E no capítulo 15 ele vai falar do ano da remissão. Falamos a respeito disso lá em Êxodo 23, né? A fim de cada 7 anos farás a remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado e não exigirá do seu próximo, do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. De estranho pode exigi-lo, mas o que tiver em poder do seu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra em que te dá por herança para possuíres, né? E aí depois nós vamos ver as leis em favor dos pobres, né? Então, tinha todo, né, um cuidado de Deus. O ano da remissão era para evitar a pobreza daquele que não tinha condições de pagar a dívida, a remissão da sua dívida. Então, quando chegava no ano da remissão, a dívida dele era perdoada, né? Então, isso ajudava a pessoa a se recuperar, né, daquele tempo difícil, daquela situação financeira que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, se ainda houver pobre no meio deles, Deus tinha leis em favor desses. Quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos em alguma das cidades da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o vosso coração, nem fecharás a mão para o teu irmão pobre. Antes lhe abrirá de toda a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te de não haver pensado vil no teu coração, nem dirás, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada. A ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então pode ser que aquela pessoa falava, não, o ano que vem é ano de remissão, vou emprestar não. Né? Então Deus já está alertando que isso era pecado, isso era maligno ter esse pensamento, porque Deus é quem nos enriquece, e a palavra diz que a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Então Deus está falando assim, olha, mesmo que estiver perto do dia da remissão, dê o que o teu irmão precisa, porque eu, Senhor teu Deus, te enriquecerei.
além daquilo que você emprestou ao teu irmão. É isso que Deus está dizendo, para não se apegar, porque muito mais tem ele para dar, né? Então a lei acerca dos servos também é trazida aqui a partir do 15, né? E depois, no capítulo 16, nós vamos ver as 3 festas dos judeus. Isso nós já vimos em Êxodo 12, Êxodo 23, 34, Números 28. Nós vamos ver Deus repetindo quais eram as festas solenes instituídas, né, por Deus. Primeiro, a Páscoa, né? Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então santificarás como oferta de Páscoa ao Senhor do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer, né? E aí ele vai falar sobre nela não comerás o levedado, 7 dias nela comerá pães asmo, que era o pão da aflição, né? Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias no teu territórios, né? Então ele dá as ordenanças, relembrando ao povo que essa festa solene ao Senhor deveria continuar quando eles entrassem na terra prometida. Logo em seguida, 7 semanas contarás, quando a foice começar a seara. Então, assim que ele começava o período da colheita, eles contavam 7 semanas e aí eles celebravam a festa do Pentecostes. Isso mesmo, né? E aí Deus vai relembrar como deveria ser celebrada, os sacrifícios inerentes a esta festa. E aí depois ele vai falar da festa dos tabernáculos, né? Ou a festa das cabanas. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias quando houver recolhido a tua eira do teu lugar. Não, então terminado toda a colheita, né? Eles celebravam, alegrar-te-ás na festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, tudo que está dentro da tua cidade, né? E aí nós vamos ver que ele vai também finalizar o versículo 16 trazendo os deveres do juiz, né? Juízes oficiais constituirás sobre todas as cidades que o Senhor Deus te der. Não torcerás justiça e não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos do sábio e subverte a causa do justo. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possua a herança da terra que o Senhor Deus te dá. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, para atentamente olharmos os Teus mandamentos. E ela seja, Senhor, a Tua palavra, o nosso parâmetro, enquanto vivermos aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.